atividade. Vamos ver um pouco o que é a filosofia contemporânea, como tratar, como entender que a filosofia contemporânea está marcada nos nossos dias. Portanto, são teorias e conceitos, ideias, debates que estão acontecendo hoje com a gente, continuamente. Então, a gente começa lá no século XX, percebendo que o século XX é marcado pelas incertezas. Por quê? Porque ele é influenciado por questões econômicas dentro de uma esfera do ser humano. Ele tem as grandes guerras mundiais, ele tem o desenvolvimento das armas atômicas. Então, o ser humano, a existência do ser humano começa a ser questionada se vamos ou não continuar existindo. Então, isso dá margem ao existencialismo, a trazer como ponto de questão a continuidade da existência humana. Então, como isso acontece? Então, as filosofias da existência designam o modo de existir do ser humano e suas atribuições, tanto negativas como positivas. Então, o que é o ser humano? Como que nós existimos no mundo? Enquanto seres totalmente bons, totalmente maus, o que nos constitui? Essa mistura entre bem e mal e não essas dicotomias desses dois conceitos. Então, sim, a gente coloca o problema do existir, que os filósofos existencialistas elaboram diversas interpretações dos determinados e indeterminados modos de existir do ser humano e suas múltiplas relações concretas e abstratas com o mundo, ou seja, a relação em que o ser humano, enquanto ser que existe no mundo, marca a sua presença, existe. Então, qual é esse problema? O Sartre, por exemplo, no seu livro Ser e Nada, ele coloca: Sartre se dedica ao estudo do ser e sua existência e seu aspecto especificamente humano, o qual pode usar o nada como uma transformação de um ente não estático, não compactado, mas sim em mudança. Então, um devir sartreano de mudança, de mobilização, muito inspirado por Marx, que nós estudamos anteriormente. Então, o Sartre traz essa existência, essa mobilidade política, essa luta de classes para dentro do existencialismo, um ser humano não estagnado. Né? Outro conceito interessante de grupos de filósofos é a Escola de Frankfurt, na Alemanha, que se dedica ao estudo da sociedade e seus meios democráticos como um todo, portanto, uma corrente de pensamento com influência marxista e freudiana sobre a teoria. Então, espero que vocês procurem também um pouco mais sobre a Escola de Frankfurt, ou até mesmo sobre Marx, e entendam como a política, o tema lá do nosso primeiro bloco de aulas, faz parte desse conteúdo do terceiro ano e aparece tanto no Enem como no PAS e nos vestibulares das universidades públicas. É interessante conhecer um pouco sobre esse pensamento, principalmente da Escola de Frankfurt, que traz essa influência marxista mais presente, diferente um pouco do existencialismo, mas marca sim essa entender a sociedade como esse caldeirão político de acontecimentos e de transformações sociais. É, nós vimos, por exemplo, sobre a indústria cultural, quando a gente falou lá em estética, e eu trouxe para vocês um pouco do conceito da indústria cultural. Aqui, novamente, ele aparece para que a gente entenda que alguns pensadores a indústria cultural torna tudo homogêneo, os indivíduos em favor de um comportamento, de uma massificação. Para outros, entretanto, ela cria uma politização social, ou seja, ela torna a todos acessíveis à arte. Como, por exemplo, essa charge aí, ó, de novo da Mafalda que eu trouxe para vocês. Você leu isso aqui? Felipe fala com ela, né? Diz que a TV é um veículo de cultura. Aí a Mafalda olha para o Felipe e fala: um veículo de cultura? Aí ele fala: aham. Toma, bang, bang. Aí saem muitos sons barulhentos da TV. Aí a Mafalda diz: se eu fosse a cultura, eu soltava do veículo e ia a pé.
Ou seja, a própria TV, a internet, as redes sociais hoje, elas constituem características do que seja a indústria cultural, o que massifica a população em padronizar gostos, né? Do que a gente escuta, do que como a gente se veste. Então, são características presentes no que a gente entende por filosofia contemporânea. Outro autor que é bem interessante nós conhecermos é o Habermas. Quem é o Habermas dentro do que a gente está falando dessa ação comunicativa, desse pensamento contemporâneo? O Habermas ainda está vivo até, ele traz a razão dialógica e a ação comunicativa, que para Habermas a razão ainda não foi totalmente esgotada, então ele volta um pouco àquela concepção da razão. E na modernidade, o seu potencial a ser explorado é o diálogo, ou seja, uma razão dialógica. Então, a comunicação, ela aparece nessa nova concepção habermasiana de entender a sociedade e entender o que nós somos. É interessante vocês elaborarem o zine de vocês, colocarem esses desenhos, trazerem aqui informações para que e não esquecer de nos marcar sobre o que vocês entenderam ou continuaram investigando sobre essa pequena apresentação que eu fiz para vocês desses autores. É interessante você buscar mais também, saber sobre o que cada um colocou. E mais importante ainda, você fazer perguntas. Pode colocar perguntas aí embaixo do nosso vídeo, que eu vou ter o prazer em responder. A gente se fala e até uma próxima. Fiquem todos bem. Tchau!